Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vocês estão gostando dessa série? O que a Bíblia diz? Nós já aprendemos bastante coisa, não é? Espero que vocês estejam aprendendo o que a Bíblia diz acerca de vários assuntos. E espero que vocês estejam aí arrumando a vida de vocês, caso vocês estejam errados, e se adequando ao que a Bíblia diz. Porque só cumprindo o que a Bíblia diz, obedecendo o Senhor, nós poderemos ser felizes, estando em paz com Deus. Tá bom? É assim que você vai ser guardado da morte, de perigos, de andar com pessoas más e vai ficar perto de Deus e do seu povo. Tá bom? Então eu espero que você tenha uma mente igual ao que a Bíblia diz. Que a sua mente seja submissa, seja igual, você pense igual ao que a Bíblia diz. Tá bom? E hoje, como você viu aí no título do nosso vídeo, nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre palavrão. Você fala palavrão? Eu acho que isso é um problema que muita gente tem e às vezes a gente não quer reconhecer que a gente tem esse problema. Pastor Isaac, às vezes eu falo quando eu estou nervoso, mas a gente pode falar? A gente sabe que a gente não pode falar palavrão. Na verdade, não é só o palavrão que a gente deve ou não falar. Nós devemos nos preocupar com o nosso modo de falar. Não é só com as palavras em si, se eu posso falar palavrão ou não. Nós sabemos que não, porque o palavrão ofende, porque o palavrão mostra que a nossa boca está saindo coisas sujas da nossa boca, e isso fere o quê? O nosso testemunho. Mas eu uso palavrão, eu não ofendo ninguém, mas você está manchando o seu testemunho, porque o seu linguajar, o seu vocabulário não está sadio, se você usa o palavrão. E não só o palavrão, você consegue com palavras normais, com palavras que não são palavras feias, né? Você consegue ter um linguajar inadequado, um linguajar que não é o linguajar próprio de um crente. Um linguajar próprio de alguém que nasceu de novo, alguém que quer ser como Jesus. Então nós vamos aprender hoje o que a Bíblia diz sobre o linguajar, sobre o modo de falar, o vocabulário que a pessoa tem que ter e, obviamente, sabendo que o crente não pode utilizar palavrões. Você sabe o que é um palavrão, né? Não é uma palavra grande. Porque uma palavrinha é uma palavra pequena, palavra é uma palavra normal e palavrão é uma palavra grande. Não é isso. Um palavrão é aquela palavra feia, aquela palavra que geralmente é usada para xingar alguém, para ofender alguém. Esse é o que nós chamamos de palavrão. Mas, como eu mencionei, não necessariamente ofende alguém, às vezes você usa no seu vocabulário, mas é uma palavra feia, que no nosso contexto, na nossa cultura, é utilizado para esses fins, assim, uma palavra feia, um vocabulário que não é próprio de um cristão. Então, mas como nós devemos avaliar o nosso palavreado, o nosso vocabulário, como nós devemos julgar isso, o que a Bíblia diz sobre o nosso vocabulário? Eu vou apresentar aqui para vocês duas diretrizes, duas características, dois aspectos do vocabulário do crente. Então você tem que carregar essas diretrizes, esses aspectos, para você ajustar o seu linguajar, as palavras que você usa, ajustar ao que a Bíblia diz, tá bom? E óbvio, não falar palavrão. E não é só isso, claro. Não falar palavrão já é o começo, porque na idade de vocês estão aí querendo ser legais e com todos aqueles amigos e aquela coisa toda, e o pessoal fala palavrão, mas é lá naquele meio, sem ofender ninguém. Mas nós somos crentes, nós devemos nos destacar por causa de dois critérios, duas diretrizes que nós devemos obedecer, duas ordens da Bíblia que nós devemos obedecer com relação ao nosso vocabulário, o que nós falamos. Então vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, o nosso vocabulário, as coisas que nós falamos, deve ser irrepreensível. Essa é uma palavra grande, né? Não é um palavrão, mas é uma palavra grande, olha só. Irrepreensível.
O que significa isso, pastor Isaac? Que nosso vocabulário deve ser irrepreensível. O nosso modo de falar, o que sai da nossa boca, não pode nos condenar perante os outros. Como assim? As pessoas que convivem conosco, que nos ouvem falar, elas não podem achar no nosso vocabulário acusações ou motivo de nos acusar. Imagina só eu, pastor Isaac, estou lá conversando e uso uma palavra feia. Sem ofender ninguém, mas uso uma palavra feia ali para me expressar. Opa, o incrédulo, aquele que não obedece à Bíblia, aquele que não confia em Jesus, ele vai ter o quê? Uma acusação contra mim. Olha só, o pastor Isaac fala palavrão. Ele diz que ele é crente, mas ele fala palavrão. Mas como assim? Eu não ofendi ninguém. O meu vocabulário, o meu linguajar não será mais irrepreensível. Então, eu tenho que me preocupar com isso, para não dar para os outros, especialmente os incrédulos. Os incrédulos gostam de nos perseguir. Se você é um crente e às vezes você se sente sozinho na escola, às vezes você é humilhado na escola, isso é a perseguição pelo fato de você ser crente. Você é humilhado porque você é crente. Olha lá o crente, todo estranho. Olha lá, ele não fala como a gente, ele não age como a gente. Olha lá o crente. Às vezes você fica sozinho, você é humilhado porque você é crente. O incrédulo está sempre de olho para quê? Para achar algo em nós, para nos acusar, apontar o dedo para você e falar: olha só, você que diz que não pode falar palavrão, você fala. E isso é uma repreensão. Então, eu como crente tenho que ter o meu linguajar irrepreensível. Não posso dar mole, eu não posso deixar que os incrédulos me acusem de nada. Isso eu devo ser na minha vida toda. Mas como estamos falando sobre o nosso modo de falar, estou enfatizando. O crente ele deve ser irrepreensível. Mas o crente não tem pecado? Calma lá, não é isso. Nós todos somos pecadores. Mas o crente ele tem um cuidado maior para se santificar, ou seja, para diminuir o pecado na sua vida. E no linguajar deve ser assim também. Se você fala como um malandro, querendo ganhar, aquele modo de falar que parece que quer levar vantagem sobre os outros, e aquela pessoa que você, nossa, que jeito estranho de falar. Não estou falando aqui de sotaque, cada um tem o seu sotaque, do jeito que, na região que mora, não estou falando disso, mas às vezes a pessoa, o modo de falar dela transmite assim que ela quer levar vantagem sobre você, e ela está sempre com segundas intenções, ela fala palavras que não são palavrões, mas são palavras com segundas intenções, faz piadinhas com duplo sentido. Você já viu isso? Piadinhas com sentido duplo, que você fica assim, não sei o que ele está... Se for isso que ele está querendo dizer, isso é muito feio. Isso é muito feio. Abra a sua Bíblia aí em Efésios e veja. Abra a sua Bíblia em Efésios e veja como deve ser o vocabulário do crente. Diz o texto de Efésios que não deve haver menção dessas coisas entre nós. Não deve haver menção. Efésios 5. Você já abriu a sua Bíblia? Ou você está esperando o pastor ler? Não pode esperar o pastor ler. Você tem que abrir a sua Bíblia em Efésios 5. Olha só. Efésios 5, no versículo 3. Mas a impudicícia, o que é impudicícia? São coisas imorais. São coisas, coisas de imoralidade sexual. São coisas feias. Já viram esses funks que tem hoje em dia? Esses funks são cheios de impudicícia. Coisas horríveis, coisas absurdas, coisas que nós não deveríamos nem ouvir, quanto menos falar. Então vocês tomem cuidado com isso e fujam dessas coisas, desses
funks, músicas que têm essas letras imorais. Fujam disso, olha só. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe. Nós não podemos ter, olha só, segue o versículo 4, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Nossa, que coisa pesada, o crente não pode ter isso no vocabulário. Essas piadinhas de duplo sentido, piadas sexuais. Vocês estão entrando numa fase da vida que vai começar vocês vão começar a ouvir essas coisas dos amiguinhos da escola, dos incrédulos, e nós não podemos ter isso na nossa boca, no nosso vocabulário. O crente não pode mencionar essas, não pode, eu ouvi uma piadinha legal na escola, vou contar na igreja. De jeito nenhum, não pode haver menção entre nós, porque o nosso vocabulário deve ser santo. Olha só, Colossenses 3, abra sua Bíblia, não espere o pastor ler. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, no versículo 8. Colossenses 3, no versículo 8, olha só, agora, porém, agora que nós somos crentes, você é crente, então agora que você é crente, olha o que você tem que fazer, olha só, despojai-vos, então eu tenho que deixar para trás, tirar, como se eu estivesse tirando essa camiseta, essa camisa, né? Não é uma camisa, essa camisa, tirando, deixando para trás, porque eu estou me despindo, estou me despojando, deixando para trás, abandonando, o que? Ira, indignação, maldade, maledicência. Maledicência é falar mal dos outros. Isso é maledicência, olha só. Mais algo que nós devemos tomar cuidado. Falar mal dos outros é pecado. Eu não posso. Mas não estou falando palavrão, eu só estou falando mal dos outros. Isso também é pecado. Não posso ter maledicência. Eu tenho que deixar a maledicência para trás. Olha só, segue a leitura. Linguagem obscena do vosso falar. Nossa, que pesado, eu não posso falar palavrão, eu não posso falar piadinhas de duplo sentido, eu não posso ter um linguajar malandro ali que desrespeita as pessoas, que desrespeita as mulheres, não posso falar isso de jeito nenhum, porque agora eu sou crente, porque agora eu sou cristão, e o meu linguajar tem que ser reto, santo, eu não posso de jeito nenhum ter essas coisas no meu vocabulário, no meu modo de falar e nas palavras que eu falo. E daí ele segue a leitura, fala, não mintais uns aos outros, não posso falar mentiras, umas vezes que vos despistes do velho homem, ou seja, deixei para trás o homem que era incrédulo, agora eu sou uma nova pessoa. E aí você vai ver em 1 de Pedro, você vai ver, na verdade abra em Tito 2,8, você vai ver que o crente deve se preocupar com esse testemunho que eu falei com relação aos incrédulos. Eles estão procurando acusações, estão procurando motivos para nos acusar e podem encontrar no nosso vocabulário, no nosso modo de falar. Então eles não podem encontrar isso. Então abra em Tito 2,8, você vai ver. Tito 2,8. Tito 2, no versículo... Abra sua Bíblia, acompanhe, anote. Tito 2,8. Na verdade, eu vou ler aqui o 7, a partir do 7, Tito 2, 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Aqui Paulo estava falando para o pastor Tito, que ele no ensino da Bíblia, ele tinha que ter linguagem sadia e irrepreensível, mas olha só o motivo porque ele tinha que ser assim. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Para nós não darmos motivo para os incrédulos, para os nossos para o adversário, que pode ser o incrédulo, pode ser Satanás, não falar nada contra nós. Nós não temos acusação. Toda acusação contra nós será injusta se ela existir. Por quê? Porque o nosso falar, o nosso vocabulário é santo.
Não, é sadio e irrepreensível. E aí lá em Pedro, como eu mencionei para vocês, em 1 de Pedro 2,12, 1 de Pedro 2,12, você vai ver, 1 de Pedro, não, a minha Bíblia não quer abrir, 2,12, abra a sua Bíblia aí, vai encontrar 1 de Pedro 2,12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios ou dos incrédulos, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, nosso testemunho está irretocável, irrepreensível, inclusive nas nossas palavras. Porque nós estamos deixando o velho homem para trás e nos revestindo do novo homem que não tem linguagem obscena, não fala impudicícia, olha só, uma palavra nova para você aprender aí. Não fala essas coisas, tem uma linguagem sadia e irrepreensível, tá bom? O segundo critério, segunda característica do linguajar do crente é essa aqui, ó. Segunda característica do linguajar do crente é uma linguagem edificante. Linguagem edificante. Como assim, pastor Isaac? Uma linguagem edificante. Você sabe o que é edificar? É construir, é levantar algo. Vocês já estiveram perto de alguém que fala coisas sábias? E aí você está observando assim, e quando essa pessoa fala, você aprende uma coisa nova? Já estiveram pessoas assim? Pode ser o seu pai, sua mãe, algum parente, ou na igreja, algum irmão da igreja, quando ele fala, nossa, aprendi essa coisa nova, nossa, o que ele fala me torna uma pessoa melhor, constrói o meu caráter, edifica a minha pessoa, ouvindo esse irmão falar, ouvindo essa pessoa falar. Então o linguajar do crente não deve ser só irrepreensível, mas deve se preocupar em edificar as pessoas ao seu redor. Sim, em construir. Se você lê bastante a Bíblia, tem a Bíblia decorada na sua mente, não toda ela, claro, é difícil, mas se você lê bastante a Bíblia, conhece bastante a Deus, provavelmente a sua boca vai estar cheia de Bíblia. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de imoralidade, piadinhas de duplo sentido, palavras feias, o que vai sair da sua boca? A mesma coisa. Mas se o seu coração está cheio da palavra de Deus, o que vai sair por aqui? Coisas edificantes. Palavras edificantes. As pessoas vão ser edificadas com as coisas que você diz. Por quê? O que você vai falar é de acordo com o que a Bíblia diz. É assim que age o crente. É assim que o crente vai se aperfeiçoando. E assim ele vai edificando as pessoas ao seu redor, inclusive os incrédulos, sabia? Tem incrédulo que aprende com o crente. Apesar de ele não ser crente, às vezes ele olha, nossa, o que esse crente fala aí, geralmente, vocês talvez estejam os mais velhos aí, de 12, 11 anos, vocês sejam aquele renegado na escola, aquele que vive sozinho, mas quando o incrédulo tem uma dificuldade, quando o incrédulo passa por luto, quem morreu na família dele, sabem quem ele vem buscar palavras de edificação? No crente. Isso já aconteceu comigo várias vezes na escola. E eu era o único crente da minha sala. E aí o incrédulo vem falar com você, procurar uma palavra que o edifique. Porque ele está buscando isso, ele não tem. E aí surge a oportunidade de você fazer o quê? Falar do evangelho para essa pessoa. Falar que a única solução para ele não é, vai dar tudo certo, se está em momento de luto, de tristeza. Não, é o Evangelho de Cristo, essa solução. Então, lembre-se, o linguajar do crente deve ser edificante. Abra sua Bíblia aí, no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, sabe onde fica o livro de Provérbios? Lá no Antigo Testamento, Provérbios 1.
Provérbios 1, versículo 5. Olha só. Ouça o sábio, o que vai acontecer? E você vai crescer em prudência, você vai ser edificado se você ouvir o sábio. Mas se você ouvir o ímpio, os incautos, os incrédulos, o que vai acontecer? Você vai ser destruído. Sim, você vai ser contaminado pelas suas más intenções, pelo seu vocabulário, se você só ficar ouvindo os incrédulos, o modo como eles falam, o modo como eles pensam. Mas aqui, ouça o sábio e você vai crescer em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. Então, se você anda com os sábios, você se tornará sábio. Mas se você se assenta na roda dos ímpios, daqueles que só falam besteira na escola, você provavelmente vai ser um desses ímpios que só falam besteira na escola. E por fim, abra aí em Efésios 4, no versículo 29. Vou ensinar aqui um versículo que vai ser o versículo para vocês decorarem, tá bom? A gente está terminando. Lembrando que os dois critérios aí, os dois aspectos da linguagem do crente, quais são? Uma linguagem irrepreensível, não, nada sai da boca dele que o acuse de alguma coisa, está falando coisa assim. Não. E edificante, irrepreensível e edificante, que constrói, que mostra sabedoria, que está ali falando coisas acertadas, não fica falando. Às vezes o texto que nós lemos fala de palavras vãs. Você gosta de falar? Tome cuidado se você gosta de falar, porque às vezes a gente fala demais e fala besteira. A Bíblia diz que o sábio ele controla a sua língua. Fala em Provérbios que o sábio controla a sua língua. Em Tiago 3 fala que nós devemos controlar a nossa língua, porque a língua tem um poder destruidor. Então, além de tudo, olha só, além do que nós falamos, nós devemos controlar a frequência do que falamos, ou a frequência com que falamos. Então não deve ser aquela pessoa que fala, acaba falando um monte de besteira, as coisas sem sentido e passa vergonha a troco de nada. Nós devemos medir as nossas palavras, medir a quantidade das nossas palavras. É assim que o crente age. Às vezes, se não tem nenhuma palavra para falar, é melhor ficar calado. É o que a Bíblia ensina também em Provérbios. Mas ali em Efésios 4, olha só, Efésios 4, 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Geralmente as pessoas pegam isso e falam, isso é palavrão. Olha só, o que é uma palavra torpe? É uma palavra torta. Essa palavra torpe. E sim, o que é o contrário de torpe? A palavra inútil, torta, vazia, às vezes sem sentido. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. O que eu vou falar? Vai edificar? Não, é maledicência, então não posso falar. Eu vou falar mal do meu irmão, vou falar mal de alguém. Fecho minha boca. Não posso falar mal do meu irmão, não posso falar mal de ninguém. Eu devo falar o quê? Unicamente as palavras que forem boas para edificação, conforme a necessidade. Olha aqui a frequência. Às vezes não é necessário você falar, não é necessário você abrir a boca. Tem que estar atento a isso, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. As pessoas se sentem agraciadas, elas gostam. A pessoa está dizendo, são coisas boas, são coisas proveitosas, não é porcaria. Não é lixo, são coisas boas. Você transmite graça e as pessoas gostam de estar ali ao seu redor porque você está dizendo coisas boas para edificação e conforme a necessidade. Tá bom, gente? Olha aqui o versículo que eu acabei de ler para vocês decorarem aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Me mandem o versículo decorado e eu espero que todos vocês tenham um linguajar
santo e adquiram sabedoria da Bíblia para agir dessa forma. Porque o que a Bíblia diz sobre, não só sobre palavrão, como é o título do vídeo, mas sobre o linguajar, o vocabulário do crente. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.